Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje falaremos sobre pirâmide, mais especificamente sobre relações métricas entre os elementos de uma pirâmide regular. Pessoal, é só para te dar um olhar para quando você olhar para uma pirâmide identificar como calcular algumas características dela, beleza? Na verdade, são teoremas de Pitágoras aplicados geralmente, porém a gente vai ensinar como você enxerga essa pirâmide. Vamos para o primeiro caso? O primeiro caso é para a gente lembrar, ó, todos os casos que a gente tem aqui, ó. Nós temos que o A são as arestas laterais, tá? A aresta da face lateral, que é do V até o F, do V até o A, do V até o B. Então, todos esses a gente chama de A, porque é um triângulo isósceles, eles têm o mesmo tamanho, beleza? Em qualquer uma que você queira trabalhar. Nós temos que o G, pessoal, é a nossa apótema da pirâmide. Lembra lá que é a altura da face lateral quando essa figura é regular, beleza? Então, nós temos que essa apótema aqui, beleza? É a altura da nossa figura aqui. É... Nós temos, pessoal, que esse Mzinho aqui é a apótema da base. Lembra que a apótema da base é o que liga do centro do meu polígono até o ponto médio do lado do polígono. Beleza? Ó, essa ligação do centro do polígono até o ponto médio nós chamamos de apótema da base. E o raio é a ligação do centro do polígono até um vértice do polígono. Beleza? Então, agora nós sabemos o seguinte, que a apótema que nós temos aqui, ó, ela divide igualmente esses lados ao meio, beleza? Então, esse lado tem o mesmo tamanho desse lado, tudo bem? Que a altura, porque ele é um triângulo isósceles, ele também é mediana, e nesse caso, por isso ela divide ao meio. Olha, professor, mas se a gente olhasse para o nosso triângulo aqui de dentro, ó, também, pessoal, porque novamente a apótema liga do centro ao ponto médio, então esse lado é igual a esse lado. Se tudo vale L, cada pedaço vale L sobre 2. Essa característica, pessoal, é importante você saber para fazer qualquer tipo de cálculo a gente vai fazer na pirâmide, tá? Então, a gente viu como é enxergado uma pirâmide. A partir de agora, a gente vai ver como a gente poderia calcular alguns elementos da pirâmide. Por exemplo, se eu tenho com vocês o tamanho de uma aresta, ou uma altura e um raio, ou quero encontrar algum desses itens tendo dois deles, eu posso fazer o seguinte caso, ó. Nesse caso, eu tenho a aresta, tá? Eu tenho o raio, que é a ligação do centro até o vértice, e eu quero, por exemplo, encontrar a altura. Aplico o teorema de Pitágoras, onde que eu sei que a minha aresta da face lateral é a minha hipotenusa. O meu raio, que é a ligação do centro até o vértice do meu polígono, a gente chamou de raio, beleza? Então, e a altura é o que me faltou, que é a projeção ortogonal do vértice até o centro O. Essa projeção ortogonal é minha altura, beleza? Mas professor, e se eu tenho raio, se eu trabalho com o triângulo só com o polígono e queira encontrar algo mais? Por exemplo, ó, nesse caso anterior aqui, antes da gente falar sobre esse aqui, nós tínhamos que encontrar a altura. Geralmente você vai estar procurando a altura ou apótema, tá? Então, os problemas geralmente aparecem como esses. Mas, por exemplo, você tem o raio e você tem a apótema da base. Mais nada. E você precisa encontrar o raio. Você pode utilizar uma forma de encontrar esse tamanho que a gente tem aqui, para a gente poder calcular depois a nossa altura. Então, a gente vai encontrar várias maneiras de encontrar valores da nossa pirâmide. Então, nesse caso, pessoal, se eu tenho com vocês a apótema da base, que é o M, ou tenho o raio, que é o do centro até o vértice, ou a apótema da base, que é do centro até o ponto médio. Aqui de novo forma um triângulo retângulo. Ó. Esse aqui é L sobre 2, por quê? Porque aqui é ponto médio. Se tudo isso vale L, aqui vale L sobre 2. Aplico novamente o teorema de Pitágoras, beleza? E consigo determinar qualquer um desses três valores. Até aqui tudo bem? Então, beleza. A gente vai ver mais dois casos. A gente precisa de casos que a gente encontre tanto a apótema da pirâmide, que às vezes cai para nós, ou que encontre a altura.
Aqui a gente já encontrou um caso que a gente pode encontrar a altura sem ter a apótema da pirâmide, mas em alguns casos a gente vai ter que calcular ela, tá? Então, para isso, a gente vai ver mais um caso, ó. Esse é o que mais aparece geralmente para vocês, tá? Quando a gente vai fazer o cálculo de uma pirâmide. Encontro a apótema da base, eu sei que essa é a apótema da pirâmide e essa é a altura. Geralmente é esse cálculo que vai aparecer mais para vocês, tá? Então, a gente aplica novamente o teorema de Pitágoras, onde a apótema da minha pirâmide é a hipotenusa e a altura e a apótema da base são catetos da nossa figura. Beleza? E, para finalizar, nós temos mais este caso aqui. Este outro caso é quando eu tenho a nossa aresta, beleza? Ó, que novamente vai formar outro triângulo equilátero, ó. Outro triângulo retângulo, desculpa. Forma vários triângulos retângulos. A nossa base das relações métricas na pirâmide regular geralmente é triângulo retângulo. É sempre teorema de Pitágoras. A gente vai aplicar bastante teorema de Pitágoras nos nossos cálculos. Vocês vão verificar depois nos nossos exemplos. Então, ó, nós temos que aqui, pessoal, ó, aresta da base, tá? Dividida ao meio, então, tudo isso era L, ponto médio, então L sobre 2. Tudo bem? Nós sabemos que aqui é a apótema da minha pirâmide, beleza? E aqui eu sei que é a aresta da minha pirâmide. Então, ó, aqui formou um triângulo retângulo, a nossa hipotenusa é o lado A. É sempre o lado maior, pessoal. Se o triângulo é dentro de uma figura regular, é só você olhar o lado maior que é a hipotenusa, ou o oposto ao ângulo de 90 graus, beleza? Então, a aresta é a nossa hipotenusa. A nossa apótema da pirâmide é o nosso G aqui, ó. E a nossa base, aqui, ó, a aresta da base é L sobre 2. Aplico novamente o teorema de Pitágoras nesse caso e consigo encontrar qualquer um dos três valores. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Essas são fórmulas, anotem essas fórmulas, esses desenhos são importantes, beleza? Quando a gente for para aplicações, você vai ver que vai ser claro para você fazer e muito mais fácil. Até lá!